E aí, tudo bom contigo? Hoje a gente fala sobre ondulatório, uma matéria bem importante para os principais vestibulares do país e principalmente para o Enem. No Enem cai direto ondulatória. Todo ano, no mínimo uma ou duas questões de ondulatória, tá? E a gente começa por essa aula com uma aula bem básica, com as definições mais importantes para tu conseguir prosseguir no estudo da ondulatória. Mas antes de mais nada, eu peço para tu deixar um like aqui nesse vídeo que me ajuda a ranquear lá em cima no YouTube e daí me ajuda, a ganhar um pouquinho mais de dinheiro e produzir mais videoaulas. Vamos para a aula? Então, vamos embora. Gente, antes de falar da ondulatória, a gente tem que começar definindo o que é um pulso, tá? Um pulso tu imagina o seguinte, que eu vou pegar uma corda aqui, tá? Eu peguei essa corda e vou fazer isso aqui com ela, certo? Quando eu fizer isso aqui, tu vai ver um pulso se propagando por essa corda. É importante dizer que esse pulso, ele propaga energia sem propagar matéria, tá? Quer dizer, o que acaba acontecendo? Quando eu faço esse movimento com a corda, o pulso ele está se propagando, certo? Mas a corda, o ponto da corda que eu segurei, ele só vai para cima e para baixo. E à medida em que a onda vai passando pela corda, os pontos da corda só se movimentam para cima e para baixo, apesar de a onda estar indo num determinado sentido, tá? Os pontos, eles não... O ponto que eu estou segurando aqui na minha mão, um pedaço de corda que eu estou segurando aqui na minha mão, quando eu balanço, ele não vai parar lá do outro lado, certo? Ele fica em contato com a minha mão. O que se propaga é a onda, o que se propaga é o pulso, não a matéria. Muito bem, e o que vem a ser uma onda, então? Uma onda é um conjunto de pulsos que vão transportar energia sem transportar matéria, tá? Então, sempre que eu tiver um conjunto de pulsos, se eu ficar fazendo isso aqui assim com a minha mão, construindo um conjunto de pontos, de pulsos, eu tenho a chamada onda. Muito bem. Gente, a gente tem dois tipos de forma de propagação das ondas. Agora a gente começa a aprender a caracterizar as ondas que a gente vai trabalhar. A gente tem a chamada onda transversal, e eu vou te colocar uma figura que mostra uma onda transversal, tá? E a onda transversal ela vai ser caracterizada pelo quê? Pelo sentido, pela direção de propagação, ser perpendicular à direção de vibração dos átomos e das moléculas, e daí a gente está vendo essa figura aqui do lado, tá? Gente, isso aqui poderiam ser as partículas de uma corda, por exemplo. A gente está olhando as partículas de uma corda, porque o que acontece? Quando eu pego a corda, eu balanço ela para cima e para baixo, as partículas, a matéria, ela está se movimentando em qual direção? Nessa direção aqui, na direção vertical, nesse exemplo que eu estou te dando. Mas a onda está se propagando para onde? Ela está se propagando na horizontal. Portanto, a direção de propagação e a direção de vibração das moléculas são perpendiculares. As moléculas estão vibrando para cima e para baixo, a matéria está vibrando para cima e para baixo, mas a onda está se propagando aqui ou para a esquerda ou para a direita, tá? E a gente tem a onda transversal, vai ter também a chamada onda longitudinal, onde a oscilação é na mesma direção da propagação da onda. Como é que eu consigo uma onda longitudinal, gente? Imagina que eu tenho uma mola aqui, tá? Eu peguei essa mola aqui e comecei a fazer isso aqui com ela, tá? Eu peguei a mexer ela para frente e para trás. O que acaba acontecendo? As partículas, elas vibram, tá? E a onda, ela vai se propagando na mesma direção de vibração dessa mola. É só tu imaginar tu pegando uma mola e fazendo esse movimento aqui assim, ó, tá? E a onda vindo, se propagando na mesma direção da vibração. Portanto, se tu vibrar as partículas na horizontal, a onda vai se propagar na horizontal também. Primeira definição é essa, quanto à forma de propagação. Quanto à natureza, gente, existem as chamadas ondas mecânicas. O que é uma onda mecânica? Uma onda mecânica é aquela onda que necessita, que é preciso de um meio material para ela se propagar. Por exemplo, o som, gente. O som ele é uma onda mecânica. Por quê? Porque se tu não tiver ar, tu não tem a propagação do som. Enquanto eu estou falando, o que está acontecendo? Minhas cordas vocais estão vibrando, estão fazendo o ar na proximidade da minha boca vibrar também. Essa vibração ela se propaga e daí ela vem para o microfone e é guardada no computador. E tu aí, quando está escutando, tu tem as caixinhas de som, o que acontece? Essas membranas das caixinhas de som, elas vibram. E daí, quando elas vibram, elas fazem o ar na proximidade dessa membrana vibrar também. E essa vibração chega no teu ouvido tu tem teu tímpano, que vibra também.
e manda um sinal elétrico para o teu cérebro que é interpretado então como um som por ti, certo? Isso aí já sabe há muito tempo que o som é uma onda mecânica, tá? Para tu ver que o som é uma onda mecânica, é muito simples, é só tu pegar, sei lá, uma caixinha de som, tá? Coloca essa caixinha de som dentro de uma campânula com vidro, campânula de vidro com vácuo dentro, com ausência de ar. Ou tu bota numa campânula com ar e aos pouquinhos vai tirando o ar dali de dentro. E daí se tu botar essa caixinha de som ela ligada, tá? Tu tá escutando o som emitido por ela, botar ali dentro com ar, tu escuta. Se tu começar a tirar o ar, tu começa a não escutar mais aquela caixinha de som, tá? Isso aí tem experimento na internet, se tu quiser pesquisar, tá? E por outro lado, a gente tem a onda eletromagnética. A onda eletromagnética é caracterizada pelo quê? Pela não necessidade de um meio material para ela se propagar. Quer dizer, a onda eletromagnética não precisa. A luz é uma onda eletromagnética e a luz se propaga aonde não tiver meio também. Não quer dizer que a onda eletromagnética só vai se propagar onde não tiver meio, nada a ver. A luz, ela se propaga aí, tu tem uma lâmpada acesa aí na tua casa e a luz ela está se propagando pelo meio material que é o ar. Mas também se propaga se não houver esse meio material, tá? Essa que é a principal distinção de uma onda mecânica para onda eletromagnética. Muito bem. Agora a gente fala um pouquinho sobre os elementos que caracterizam principalmente a onda transversal, tá? O primeiro elemento é a amplitude. A amplitude de uma onda é um tamanho, tá? Que ela mede a distância do ponto de equilíbrio até o valor máximo atingido pela tua onda. Como assim? Imagina que eu tenho uma corda aqui perfeitamente esticada, onde eu estou te mostrando ali com o mouse, tá? E eu começo a movimentar minha mão para cima e para baixo, criando aquele padrão ondulatório. Essa distância que vai do meio até em cima ou do meio até embaixo, sempre do meio para cima ou do meio para baixo, é o que a gente chama de amplitude. Por exemplo, nessa figura aqui, ó, a gente tem uma onda com amplitude pequena e uma onda com amplitude grande. O que acontece? Essa vermelha é uma amplitude pequena, essa azul é uma amplitude grande, tá? Muito bem. Comprimento de onda. Comprimento de onda é um comprimento também, é o tamanho de uma onda completa. E para tu medir uma onda completa, tu precisa da distância entre duas cristas, entre dois vales ou entre um ponto e outro ponto similar da tua corda. Aqui, ó, o lambda, que é o comprimento de onda, a gente mede com uma distância entre uma crista e outra crista também. Crista é o ponto mais alto da onda. De um vale até outro vale, que é o ponto mais baixo da onda, ou de um ponto e outro ponto similar. Tu sempre tem que percorrer 4 amplitudes para ter um comprimento de onda. Por exemplo, se eu começar a medir o comprimento de onda deste ponto aqui, se eu percorrer 1, 2, 3, 4 amplitudes, eu tenho um comprimento de onda. Ah, e se eu quisesse começar a medir o comprimento de onda daqui, 4 amplitudes também. 1, 2, 3, 4 amplitudes, também tem um comprimento de onda. Ah, e se eu quisesse medir o comprimento de onda medido daqui? 1, 2, 3, 4 amplitudes. Então, sempre que tu quiser medir um comprimento de onda, tu tem que percorrer com o dedo ali 4 amplitudes. Tá? Muito bem. Características de uma onda. A gente tem o período. O que é o período? Período, intervalo de tempo para uma oscilação completa. Frequência, o número de oscilações num determinado intervalo de tempo. Tá? E para a gente entender a diferença entre frequência e período, vamos pensar no seguinte, ó. Vamos pensar que eu vou pegar um potinho com água, tá? Ou não precisa ser um potinho com água, eu vou chegar num lago e daí eu vou pegar um bastão e vou começar a fazer isso aqui no lago, tá? Eu vou começar a criar ondas naquele lago e as ondas vão ir se propagando. Se eu quiser saber o período das ondas que estão se propagando ali no lago, o que eu vou ter que fazer, gente? Eu vou ter que contar o número de ondas e ver quanto tempo essa minha observação levou. Digamos que, sei lá, eu fiquei observando durante
50 segundos e durante esses 50 segundos eu percebi 10 ondas. Então eu pego 50 segundos, divido por 10, 50 por 10 dá 5, o meu período é de 5 segundos. Ou seja, isso quer dizer que eu tinha uma onda a cada 5 segundos, já que o período é o intervalo de tempo para uma oscilação completa. E tá, vamos pensar então o que é frequência, tá? A frequência é o número de oscilações num determinado intervalo de tempo. No sistema internacional a gente mede em Hertz, tá? O Hertz também é o por segundo, é a mesma coisa. Hertz e por segundo é a mesma coisa. Hertz não é segundo, é por segundo, tá? Por exemplo, se tu tem uma frequência de 30 Hz, quer dizer que tu tem 30 coisas acontecendo a cada segundo que passa. Se tu tem uma frequência de 120 Hz, tu tem 120 vezes alguma coisa acontecendo a cada segundo. Por exemplo, a gente costuma comprar monitor, né, para, sei lá, para jogar, para ver filme, para botar no teu computador, né? E os caras que jogam meio que profissionalmente ou de brincadeira, mas se importam um pouquinho com a imagem, eles vão comprar um monitor, sei lá, de 244 Hz, 120 Hz. Por quê? 120 Hz quer dizer que a taxa de atualização das imagens, a taxa com que os LEDs do monitor piscam é de 120 vezes a cada segundo. E daí quanto maior essa taxa de atualização, melhor é para o cara que joga, porque a imagem atualiza mais rapidamente. Mas vamos pensar no caso de uma onda sendo formada num lago, da gente pegando isso daqui fazendo esse movimento. Gente, por exemplo, se eu te der que eu tive 150 ondas em 3 segundos, pô, eu pego 150, divido por 3, 150 por 3 dá 50, ou seja, eu tenho uma frequência de 50 Hz. O que quer me dizer que eu tenho 50 ondas por segundo, 50 ondas a cada segundo. Tá? Essa é a diferença entre período e frequência. É importante ser salientado que o período e a frequência elas estão relacionados. Um é o inverso do outro. O período é o inverso da frequência, a frequência é o inverso do período. Quando eu aumento a frequência, reduzo o período. Quando eu diminuo a frequência, eu aumento o período. E é muito simples de a gente entender essa relação se a gente pensar num fenômeno repetitivo como bater palmas, tá? Se eu estiver aqui batendo palmas numa determinada frequência e daí tem um determinado período associado, se eu aumentar a frequência das minhas palmas, o que acontece com o período, que é o intervalo de tempo entre uma palma e a outra? Reduz. Então, aumentei a frequência, reduzi o período. E se eu estivesse batendo palma num determinado ritmo, numa determinada frequência, e reduzisse a frequência, o que acontece com o período? O período aumenta. O intervalo de tempo aumenta. E para fechar a aula, quando a gente compara duas ondas se movimentando, né, se propagando, melhor falando, no mesmo meio, no mesmo material, materiais idênticos, e essa relação só é válida para quando tu compara duas ondas no mesmo material, quanto maior é a frequência, menor é o comprimento de onda. Então, se a gente tiver uma onda com frequência alta, o comprimento de onda vai ser pequeno. E se a gente tiver uma onda com frequência baixa, o comprimento de onda vai ser grande. É só tu imaginar, né, gente? Imagina uma corda, tá? Tu tá segurando essa corda. E ao segurar essa corda, tu faz primeiro um movimento assim, ó. Tá? Uma baixa frequência. Pô, o comprimento de onda fica grande. Agora, se eu começar a fazer esse movimento com uma frequência muito grande, o comprimento de onda vai ficando pequenininho. Tá? E essa relação ela é válida quando a gente compara de novo, falando, para ficar bem claro isso, duas ondas que se propagam exatamente no mesmo meio. Isso a gente vai entender o porquê lá na aula de equação fundamental da ondulatória. Tá bom? Espero ter te ajudado. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Um grande abraço para ti. Tchau, tchau.